Boa noite. Vamos estudar a Bíblia. Hoje eu quero falar sobre a Semana Santa. E o tema da mensagem é da Paixão à Páscoa. A Semana Santa é a lembrança da maior expressão do amor de Deus à humanidade. Há um pouco mais de 2000 anos, Deus revelou o seu amor ao mundo, entregando o seu Filho unigênito para salvar a todos aqueles que nele crê. O versículo áureo da Bíblia revela a expressão desse amor. E esse versículo áureo é João 3,16. Ele vai revelar a expressão do amor, do coração de Deus pela humanidade. Mas Deus faz uma observação nesse mesmo versículo, porque o versículo fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, Deus amou o mundo, isso é, Deus amou a humanidade. Mas Ele fez uma observação aqui. Essa observação é: para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso é, quem não crê vai perecer. Então, o amor de Deus foi por toda a humanidade, porém, Ele filtra isso. E aqui eu acho interessante, porque Deus dá responsabilidade para nós. A nossa responsabilidade é crer em Jesus, crer que Jesus morreu, crer que Jesus ressuscitou, crer que Jesus é o unigênito Filho de Deus. A morte de Cristo não foi um acidente, nem tampouco uma derrota, como alguns dizem aí. Foi plano único de Deus para salvar a humanidade. Alguém pode dizer assim: foi o plano A de Deus. Não, Deus não tem plano B. É plano único. Então Jesus foi o plano único de Deus para salvar a humanidade. Então a Semana Santa nos traz essa memória, essa lembrança do que houve lá atrás, há 2000 e um pouco mais, 2022 anos atrás. A Semana Santa é interessante porque nós vemos contrição no meio do povo. Desde o domingo de Ramos, que foi o domingo quando Jesus entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas tiravam as suas capas, as suas túnicas e jogavam, e Jesus passando pelo jumentinho, e pessoas com ramos nas mãos, gritando Hosana nas alturas, e estavam ali atrás do Senhor. Mas na outra semana, Jesus estava sendo levado para o matadouro, para o Gólgota, o Monte da Caveira. Então a Semana Santa traz essa contrição, e depois de uma outra mensagem a gente pode falar sobre o comer peixe ou comer carne. A gente pode falar sobre isso depois. Mas observe que Deus deu livre arbítrio à humanidade. Então nós temos livre arbítrio de crer em Jesus ou não crer em Jesus. Porém, quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Eu quero aqui agora, eu quero ler a narração de Lucas
Lucas capítulo 22, nós vamos ler do versículo 39 ao capítulo 24, versículo 12. Então, Lucas 22, 39. Amém? Lucas 22, 39. Jesus no Getsêmani. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás.
antes que cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. 63. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas, e vendo-lhe os olhos diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras diziam coisas contra ele, blasfemando. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos ouvimos da sua própria boca. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos. E ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Agora Jesus perante Herodes, versículo 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito que queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir um manto aparatoso e devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Jesus outra vez perante Pilatos. Então reuniu Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. Disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que os acusais, nem tampouco Herodes, pois não tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado.
e o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa de sedição e do homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Simão leva a cruz de Jesus. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros para que a levasse após Jesus. Agora Jesus rumo ao Calvário. Seguiu numerosa multidão de povo e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para ela, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se em lenho verde fazem isto, que será no lenho seco? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. A crucificação. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram o vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Respondeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aqui vem a sexta-feira da paixão, versículo 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e rasgou-se-lhe pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se e lamentaram, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe as coisas. Eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E, tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo,
viram o túmulo e com o corpo foram ali depositados. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram a todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Esse relato é um relato longo, mas é um relato maravilhoso. Esse relato mostra o amor de Deus, desde o seu início até o seu final. Por quê? Porque na sexta-feira acontece justamente o que foi dito por João em João 3,16. Deus entrega o seu Filho. Jesus é entregue nas mãos de malfeitores, e ele é levado para fora da cidade para ser crucificado. E nós vimos aqui que não havia pecado para a morte em Jesus. Tanto Pilatos quanto Herodes falaram: olha, não tem nada. Mas o povo insistiu: crucificam, crucificam. E o povo pediu Barrabás. Aí João 3,16 se cumpre ali. O amor de Deus estava sendo manifesto naquele lugar, porque Jesus estava sendo entregue para ser morto pela humanidade. Aí veio o sábado, que é o sábado da aleluia. Mas o sábado era dia de descanso. Então descansaram no sábado. E quando foi no domingo, alta madrugada, as mulheres correram para embalsamar o corpo. Mas vocês sabem por que elas não embalsamaram? Já falei isso aqui. Lembra de Maria, quando Maria quebrou o bálsamo e ela embalsamou Jesus? Era justamente esse ato que as mulheres iam fazer. Maria fez antes de Jesus morrer. E agora, quando elas chegaram lá, elas não encontraram o corpo. Por quê? Porque Jesus já tem o bom perfume. Então, irmãos, o domingo de Páscoa, para nós, tem que ser um domingo de muita alegria. Por quê? Porque nós pertencemos a um Deus vivo. Ele ressuscitou. Quando as mulheres chegaram lá, os anjos, 2 varões com vestes resplandecentes, falaram para elas: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O texto é maravilhoso quando fala de Pedro. Pedro voltou maravilhado para contar para os outros: o mestre está vivo. Então, irmãos, nós temos que ter essa alegria de Pedro. A alegria que Pedro teve ao chegar no túmulo. O texto diz que ele baixou, porque o túmulo é para baixo, então ele baixa e olha, e quando ele olha, ele só vê lençóis, e ele volta maravilhado. Então, você, crente, você tem que se alegrar, porque Jesus está vivo. Nós precisamos nos alegrar, porque o nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que nos ama. Jesus foi plano único de Deus para salvar a humanidade. E Ele
está diante de nós. Ele é o nosso mestre. Nós somos seus discípulos. E olha, ser discípulo de Jesus é maravilhoso demais. Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Senhor, queremos louvar o teu nome. Agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti pelos Seus cuidados, pelo Seu amor incondicional. Pai, agradecemos a Ti porque o Senhor entregou o Seu Filho unigênito por nós, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que nós éramos inimigos do Senhor. Pai, nós andávamos errantes, nós estávamos cegos, nus. Pai, mas o Senhor nos amou com amor incondicional. O Senhor entregou o Seu Filho, Pai, para ser crucificado em nosso lugar, em nosso favor. Pai, nós somos gratos, estamos aqui agradecendo a Ti, Senhor, pela obra da cruz. Agradecemos a Ti, Senhor, por pertencermos hoje, Senhor, à família real de Deus. Obrigado, Senhor. Somos gratos a Ti, ó Pai, por este feito maravilhoso. Pai, sabemos que o Senhor sofreu, Pai, Ele padeceu por nós. Pai, mas a nossa alegria, Senhor, é que Ele ressuscitou de dentre os mortos e Ele está vivo. Ele vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti por este feito maravilhoso, ó Pai, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que os amados do Senhor digam amém. Amém. Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. E boa Páscoa.